Bom, pessoal, boa noite a todos. Falar um pouquinho, né, sobre as ferramentas para o DPO. O encarregado pelo tratamento de dados pessoais, né, que é o nome do conhecido como do DPO, o DPO, é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Se a gente fizer uma busca no LinkedIn, esse é o nome que menos aparece, né? Tem encarregado de proteção de dados pessoais, encarregado de dados, mas o nome realmente correto que está na lei é difícil, né, da gente encontrar. Mas o que importa realmente, ou seja, que é um profissional, é um desafio, eu sempre digo, né, que é um desafio intelectual bastante interessante, super moderno, que dá uma visão global da organização, que pode colaborar com todas as áreas. Nós temos feito, né, nós lançamos agora um índice de engajamento, né, exatamente para verificar se é possível fazer o processo não de cima para baixo. Vou fazer a LGPD porque a lei manda, a agência reguladora manda, o sócio manda, o cliente manda. Mas será que esse é um tema, né, que você consegue envolver tanto as pessoas que, ao invés de fazer um processo top-down, você consegue fazer um modelo bottom-up? Acho que esse é um modelo, um ponto importante para a gente pensar. Bom, a lei, quando ela entrou, né, e obviamente a gente tem sempre a interpretação da GDPR, quando ela começou, o texto da lei, se nós olhássemos aqui quais são as atividades do encarregado, a gente vê aceitar reclamação, receber comunicação, orientar os funcionários e os contratados da entidade, ou seja, fazer ação de conscientização, de divulgação de dados, e executar atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. E diz que a NPD pode criar normas complementares. Ou seja, em tese aqui, tirando o número 4 o inciso 4 e o parágrafo 3º, é molezinha, né? Ou seja, eu aceito reclamação, eu recebo comunicação e converso ali com os meus fornecedores. Só que o próprio documento, né, que é um documento muito bom da NPD, como o doutor Gilberto mostrou, ele faz uma alteração e coloca um ponto relevante aqui e que muda significativamente a posição do DPO perante a lei. Você pode ter todas as posições do DPO, né? Perante o documento do IAPP, perante a GDPR, a legislação da Inglaterra, mas o que vale aqui no Brasil realmente é o que está na lei. Então, essas atribuições elas aumentaram, né? Exige até talvez uma mudança aí do próprio contrato, né? Uma vez que ele é colocado como um indivíduo responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada à LGPD. Isso não está na lei. Isso faz parte daquilo que poderia ser regulamentado pela NPD, e a NPD o fez, ou seja, colocou o DPO como um indivíduo responsável por garantir a conformidade. Não necessariamente é ele que tem que implementar, né? Às vezes fala, o DPO vai ter que configurar o DLP, vai ter que fazer a busca dos dados pessoais. Obviamente não, né? Mas ele ganha realmente uma atribuição importante. E também aqui fala da segregação, né? Um ponto que é muito importante. Acontece muito quando a gente fala em auditoria, por exemplo, né? Que é exatamente a segregação das ações operacionais. Eu acho que esses dois itens aqui, eles precisam ser muito bem tratados nas organizações. Não é que você, ao mesmo tempo, vai ser o responsável, vai ter liberdade, você vai estar segregado de uma atividade, que é um ponto, inclusive, polêmico no que se refere ao DPO, né? Aí, lá embaixo, na 74, ele fala: a responsabilidade pela atividade continua sendo do controlador ou do operador de dados, conforme estabelece o artigo 42 da LGPD. Então, é importante ter a visão para a gente falar o que é uma ferramenta do encarregado, né? A gente saber, vem cá, o encarregado precisa fazer o quê? Outro ponto que é relevante é a gente posicionar o DPO dentro da organização. Por exemplo, diversas organizações do governo federal, né, seguindo até uma orientação de uma portaria, não lembro o número dela, mas elas colocaram a ouvidoria como DPO. A ouvidoria está aqui na segunda linha de defesa. Ok. O ponto é, este modelo, que é o modelo das 3 linhas de defesa do IAA, do IA, ele é usado hoje, né, por empresas privadas, a CVM cita ela, vários relatórios de
investimento, né? Eles apresentam esse modelo aqui, o governo federal usa, o Tribunal de Contas usa, a CGU utiliza exatamente esse modelo, o Ministério da Economia utiliza, Banco Central utiliza esse modelo aqui para organizar como que é a estrutura de controles dentro de uma organização. Legal, onde é que está o DPO? É importante, ou seja, o DPO se encaixar dentro desse processo aqui. Feito isso, eu diria o seguinte, o primeiro passo e o ponto mais importante para o DPO é ter o inventário na mão, ter o inventário de privacidade, o inventário de proteção de dados na mão dele. O que isso significa? Significa que ele, por exemplo, eu vou dar alguns números aqui, tá? Então, a gente tem aqui, a LGPD tem 478 tópicos, nós da Módulo, tá? Organizamos em 27 assuntos, um assunto é criança e adolescente, o outro assunto é o DPO, o outro assunto é agente de tratamento e assim por diante. Essa organização aqui, 101 pessoas participaram do projeto de LGPD, que é o que a gente chama de ponto focal. Por exemplo, quem cuida do problema do RH é o RH, o DPO pode até ajudá-lo, mas é ele que tem um problema lá. Como é que eu faço o arquivo que eu exporto da minha folha de pagamento, coloco num pendrive ou coloco num drive na nuvem e mando ele para o banco em formato Excel e o banco me devolve para eu fazer a conciliação. Então, todos esses pontos aqui são pessoas que são importantes dentro do processo. Além disso, né, o CIS, né, tem 170 itens. Essa organização ela tem 107 áreas. Tem um outro ponto aqui. Se você tem uma empresa que tem outras empresas, seja filial, subsidiária, né, você precisa classificar não só as áreas, mas também a empresa que cada uma dessas áreas estão. Então, ela tem 107 áreas, identificou 112 processos, 121 sistemas ou suportes, 36 terceiros, na verdade, achou aqui os principais terceiros, analisou 66 ativos de TI, ou seja, são os ativos que estão mais ligados com proteção de dados e privacidade, e somando esses ativos dá 438. É muita coisa, tá? É um valor realmente bem grande, né? E aí, quando ele gerou o plano de ação, achou 914 atividades. Se nós pegarmos aqui esses números, né, para cada um desses elementos, existem atributos que você precisa preencher. Por exemplo, quando você pega um processo, você tem que dizer qual a base legal desse processo. Quais são... esse processo trata dados de criança, esse processo faz transferência internacional, então são diversos atributos. Quando a gente pega, né, esses números todos aqui, você vê que é um volume realmente gigante que você tem que tratar de dados. Bom, esses elementos do inventário, cada um deles, tá? Então, os 112 processos, as 107 áreas, os 121 sistemas de suporte, os 36 terceiros, eles vão precisar estar parametrizados. Então, isso aqui eu diria o seguinte, que é o alicerce do DPO, que é o inventário. Entender como é que funciona. Qual é o meu organograma, quais são as áreas, quais são os negócios, quais são os processos, quais são os sistemas que estão rodando, quais são os suportes de dados, armazena dado em papel, como é que recolhe o atestado médico, como é que faz o exame periódico, como que faz a divulgação e a integração do CRM, por exemplo, com o LinkedIn ou com o Instagram. Então, tudo isso, todos esses elementos precisam estar na mão do DPO, ele precisa entender esse negócio. Então, esses elementos precisam estar, além de estar identificado um sistema, esse sistema precisa estar adequado. Quem é o ponto focal dele? Como é que estão os princípios da LGPD? Qual a base legal dele? Precisa aplicar LIA? Precisa aplicar DPIA? Como é que classifica essa informação? Pessoal, só lembrando, se alguém quiser fazer pergunta pelo chat, pode ficar à vontade, tá? Depois o Alberto, ele organiza aí essas perguntinhas. Se não tiver, ele prepara as dele. Quais são os tipos de dados, a legitimidade, né? O tipo de titular existente aqui, quais são os sistemas, o suporte de dados que estão vinculados. Outro ponto que é importante, quais são os correlacionamentos, porque você tem um sistema, uma área que usa um sistema e faz parte de um processo e se relaciona, e tem um tipo de contrato e se relaciona com um determinado fornecedor. Todos esses elementos precisam estar ligados. Daí, né, a gente fala da visão holística do inventário, né? O pessoal de exatas adora isso aqui, o pessoal de humanas abomina. Que é realmente um processo de você mostrar o correlacionamento. É óbvio, né? Isso aqui é parte de um projeto pequeno. Obviamente, o nível de cruzamento é muito maior.
Mas o DPO precisa entender isso. O que é um DPIA? O DPIA vai acontecer em uma dessas bolinhas aqui. O DPIA vai ser em cima de um sistema, vai ser em cima de um processo, vai ser em cima de um conjunto de sistemas e processos, vai ser em cima de uma área, vai ser em cima da troca de dados com o fornecedor. E essas bolinhas aqui, você precisa saber, legal, para eu rodar essa bolinha, então não é o marketing, é o processo é o processo do Photoshop, não sei, da imagem não está aqui, mas é o processo, sei lá, do Instagram, no marketing. Aconteceu um problema com relação a isso, a sua relação com o Instagram. Então, você tem que pegar aqui o Instagram e fazer. Você tem contrato com o Instagram? Quem é o fornecedor? Ele tem representante aqui no Brasil? Então, todos esses pontos você considera dentro desse modelo. E aí aqui, desculpem que essa tela aqui não ficou com contraste legal, mas olha só, o RH... Isso aqui não é processo que faz na mão, não, tá? Quando eu fiz faculdade, estudei esse negócio aqui, esse modelo aqui, só para vocês saberem, é um modelo chamado Teoria dos Grafos, tá? Então, eu lembro que eu estudei isso na faculdade há quase 40 anos atrás, mas a gente fazia isso na mão, tá? Tinha que ter lá a régua e tudo mais para fazer os cálculos, os algoritmos e tudo mais. Hoje tem um monte de sistema que faz isso. Então, a gente apresenta a LGPD desta maneira aqui, ou seja, eu tenho a área de RH. A área de RH, quais são os itens, quais são os assuntos da LGPD que se ligam na área de RH? Quais são os sistemas que se ligam na área de RH? Tem aqui o Proteus, o site da Log, o GRRF do governo, o WhatsApp. Ou seja, todos esses caras estão ligados no RH. E aqui, quais são os processos do RH? Tá? Inclusão no plano de saúde, mensagem instantânea pelo WhatsApp, férias, reembolso de despesa, recrutamento, seleção, currículo. Ou seja, são processos de demissão e desligamento, são processos que estão no RH e que você precisa, o DPO precisa ter na mão, porque o pessoal do RH já sabe disso de cabeça, o DPO não sabe. E o DPO tem um RH, tem um sistema de câmeras, tem que olhar lá para tem que olhar lá para a área de marketing, tem que olhar para a área de operação, tem que olhar as bases legadas, tem que olhar a TI, o ambiente em nuvem, relação com o fornecedor, relação com terceiros. Então, tudo isso aqui, ou seja, o inventário, como eu falei para vocês, é o alicerce, né, para as ferramentas do DPO. O segundo ponto é ter um canal único com o DPO. Tá? Você vai ter alguns problemas se você é um DPO e você está com um monte de sistema, planilha e e-mail, você não vai conseguir organizar isso. Tem que ter um canal único. Chegou aqui, em termos do melhor canal único, é o que você tem implementado funcionando. Então, a maioria das pessoas estão começando com e-mail. Ou seja, ele pega o e-mail e bota o canal do DPO lá no site. Legal, começou pelo e-mail, organiza esse e-mail. Quem é que pode mandar alguma coisa? Eu vou criar um sistema novo. Aí eu mando um e-mail para esse endereço aqui do DPO. DPO, eu vou fazer tal coisa. Chegou um documento novo. Chegou uma ação trabalhista que cita a LGPD, aí o jurídico vai mandar mensagem para o DPO. Manda para quem? Para esse e-mail. Ou seja, você organiza a sua entrada. Vai acontecer spam nesse e-mail? Pode ter certeza que sim, tá? Sei lá, uma empresa que faz boné, vai inventar um boné do DPO, escrever DPO no boné, vai querer vender para você, vai pegar o seu e-mail lá no site e vai te mandar e-mail. Isso vai acontecer? Vai acontecer e acontece, tá? Estou falando boné só para não contar as histórias que acontecem com relação a isso. Mas as mensagens que o DPO recebe precisam formar um modelo para mostrar que a empresa tomou as providências. Obviamente, tá? Eu sempre digo o seguinte, não existe um incidente não nasce pronto. Tá? O incidente ele começa como um evento. A Covid já foi uma ocorrência, já foi um incidente, hoje é crise. Mas ele já foi uma ocorrência. Então, qualquer ação que você tem, por mais que seja rápida, por mais que seja imediata, você tem que guardar esses dados, você tem que guardar o seu histórico, tem que guardar as evidências. As atas das reuniões, manda para esse e-mail também que você vai armazenar todos os dados e assim por diante. Agora, quem manda esse e-mail para o DPO? Né? Quais são as fontes do DPO? Os titulares, a organização, os clientes, os parceiros, os fornecedores, uma coisa que tem o tempo todo, que é um cliente seu que pergunta como está seu projeto de LGPD. Cara, a área comercial recebeu isso, tem que mandar um e-mail para o DPO, tem que registrar esse processo, tem que ter a resposta. Alguns clientes nossos têm até um documento padronizado para explicar o projeto de LGPD, como que ele foi feito, qual o resultado que trouxe. Os reguladores, né, o judiciário, podem mandar dados para vocês. O processo de Privacy by Design, você precisa orientar a organização com relação a isso. E também as ocorrências, os incidentes, inclusive a ocorrência do tipo DLP. Eu vou mostrar para vocês aqui
toda hora, né, pinga, né, o nosso DPO, toda hora ele recebe mensagem de DLP. O que é isso? O sistema fica varrendo a rede e o e-mail, e se alguém manda dados pessoais ou recebe dados pessoais, o próprio sistema do e-mail, nós usamos o ambiente da Microsoft, ele já encaminha os dados para o DPO. Bom, aí o DPO precisa ter o seu painel de controle, ou seja, organizado, dados concentrados. Então ele tem aqui, ó, que o DLP está aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o gráficozinho do DLP, como que ele evolui, ó. Em dezembro foram 111 mensagens que foram para o DPO para falar sobre o DLP, a distribuição geográfica para organizações que têm uma distribuição grande, por exemplo, uma organização de varejo que tem várias lojas, ou seja, as lojas também sofrem LGPD, mas qual é o impacto de cada uma delas? As pessoas estão treinadas, como que eu vou avaliar? Você consegue enxergar desta maneira, né? A própria, como que eu estou fazendo aqui a conscientização, como a Carol falou, né? A atestação das políticas. Então, você pode ter todas essas ferramentas concentradas no ambiente único. Bom, além lá das atribuições do DPO, nós já estamos partindo para o final, além das atribuições do DPO, nós temos um ponto importante, que é olhar lá o artigo 50, que é a parte da governança. Porque se o DPO, né, a NPD determinou que ele é o responsável pela conformidade com a LGPD, você precisa olhar essas ações. Você está fazendo isso? Mostrar o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas externas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Olha, qualquer um que fez um projeto, com qualquer projeto, eu não tenho dúvida que a equipe do projeto sabe fazer isso. Mas você não precisa se comunicar, você não precisa convencer, pregar para convertido. Aquelas pessoas já estão convertidas, o pessoal do seu projeto. Então, você vai realmente fazer uma ação, que você possa comunicar com o seu cliente, com as autoridades e assim por diante. Aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle. Olha a importância do inventário aqui, ó. Item B, artigo 50, né, inciso 1º, a linha B. Isso aqui é inventário. Como é que você mostra que tem isso? Mostrando o inventário. Eu tenho inventário, aqui está o sistema, essas pessoas usam esse sistema atende a tal processo, ele está ligado a tal fornecedor, esse fornecedor é classificado como operador. Esse que é o modelo de fazer todo esse atendimento. Ele até expande um pouquinho, né? Que ele fala assim, conte com um plano de resposta a incidente e remediação. Só que o ponto é o seguinte, lá em cima na lei, no artigo 48, ele fala sobre comunicação de incidente. Ou seja, comunicação de incidente, cara, depois que aconteceu tudo, aí você já vai comunicar. Aí ele fala que não, aqui é resposta a incidente, ou seja, a comunicação ela está dentro da resposta a incidente. Só que o que você tem que fazer não é resposta a incidente, tem que fazer gestão de incidente, para que você realmente... Porque se você fala o plano de resposta, mais uma vez, o incidente não nasce pronto. E você tem várias ações, ó, demonstrar a efetividade do seu programa de governança em privacidade, quando apropriado, em especial a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou código de conduta dos quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta lei. Olha, estamos falando aqui, ó, de Banco Central, PROCON. O pessoal está olhando muito para o DPIA, está esquecendo essa efetividade aqui, que não é DPIA. Você tem que mostrar que o seu programa é efetivo, você tem que demonstrar os seus controles. Olha, eu acho que a LGPD 2.0 ela começa a considerar esses pontos, que estão muito ligadas na prestação de contas. Bom, e um outro ponto que a gente tem nós temos até o Alberto falou aí do nosso YouTube, né? Nós temos lá no YouTube, foi o mais recente, o evento anterior que nós fizemos, foi sobre agenda positiva da LGPD. Então, eu acho que o DPO, também no dia a dia dele, ele tem que fazer isso. Ele tem que transformar a LGPD para uma agenda positiva. Tá? Ele tem que virar esse jogo. A LGPD é oportunidade para minimizar, né? Minimização dos pontos, dos elementos relevantes da LGPD. Ou seja, e eu vou falar mais para vocês, tá? As pessoas estão dispostas a minimizar. Nós já fizemos vários modelos, né, de avaliação, de conscientização e de engajamento, e esse ponto aqui, ele aparece assim, muito claro. As pessoas querem reduzir o número de papéis, o número de formulários, o número de perguntas, e ocorre o seguinte, né, você tem o tarado do formulário, que é aquele que quer o máximo de itens possível, era um ser que existia algumas gerações atrás,
O pessoal que aprendeu marketing e aprendeu TI sempre aprendeu a coletar o máximo de dados possível. O Big Data fortaleceu esse elemento, só que agora não é mais o máximo possível, é o mínimo necessário que você precisa coletar. Então, são vários elementos, né, que a LGPD, vocês querendo, vocês assistem lá no YouTube, que nós estamos falando sobre isso, ou seja, inverte o processo. O DPO não precisa ser o portador de má notícia. O DPO ele pode ser o elemento de transformação. O DPO hoje, em vários projetos que a gente faz, a gente nota que o DPO tem uma coisa que pouca gente tem na empresa e muitas empresas nunca pensaram em fazer isso, que é a relação das áreas, a relação dos sistemas, a relação dos processos, a relação dos fornecedores, o correlacionamento entre eles, a relação dos contratos e o correlacionamento entre eles. O DPO tem isso. Então, esse é um princípio que pode servir como uma base, né, de implementação de projetos de compliance, de ESG e assim por diante. E aqui, no fim, né, nós vamos disponibilizar esse PPT para vocês. Quais são esses canais do DPO, né? Quais são essas ferramentas que o DPO? Ou seja, canal único. A partir do canal único, você faz a integração, a gestão do consentimento, os cookies, o registro de tratamento. Você precisa ter algumas APIs para plugar nos seus sistemas. O direito do titular, o privacy by design, a gestão de incidentes. Ou seja, existem formas, né, de você criar processos padronizados, razoavelmente simples, com as atribuições. Por exemplo, a gente cria algumas coisas assim mais... A gente monta algumas coisas mais criativas, tipo o jornal do DPO. Ou seja, o jornal do DPO ele é os 3 últimos dias ou o último dia de notícias do que aconteceu dentro do sistema. Tal pessoa mudou a base legal. Outro aqui incluiu um novo sistema. Ou seja, o pessoal aprovou o procedimento de privacy by design. Então, tudo isso que aconteceu ontem, né, para o DPO ter realmente a notícia do que está acontecendo recentemente, quais são as pendências que tem, quais são os prazos que estão vencendo. Então, esse é um elemento em termos de ferramenta do DPO. Eu também acho que o LGPD 2.0, a gente acha realmente que é um processo mais ou menos nessa linha. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês. Eu não sei quem é que está com a tela final. Fico à disposição de vocês e nós estamos prontos aí para responder perguntas. E caso vocês queiram uma apresentação para a equipe de vocês também, podem contar conosco.